Uma coisa interessante, ô Ricardo, que eu tava pensando esses dias, né? Eu tenho falado bastante isso em discursos, que é meio que um tom de esperança, é o seguinte. Muita gente fala, tem muita gente burra no Brasil. E tem mesmo. A gente, assim, desculpa ser arrogante, mas a real é que nós estamos num oceano de gente burra, tá? Aí você fala, como é que eu vou fazer pra mudar, com tanta gente burra assim, não sei o que lá. Todas as grandes revoluções sociais e todas as grandes mudanças de rumo de nações não foram pautadas pela maioria das pessoas, muito pelo contrário, né? Dá pra falar que foi o quê? Uns 5, 6% da população que tomou pra si essa responsabilidade. De início menos ainda. E levou? Então conte um pouco pra nós disso. Tá, vamos lá. Vamos pegar uma comum. Vamos lá. Revolução Russa. Revolução Russa, vamos lá. Se você pega a Revolução Russa, o Partido Bolchevique era uma das menores agremiações políticas da Rússia. Era um partido extremamente pequeno, baseado numa doutrina que era a doutrina de Lenin da vanguarda revolucionária, porque ele acreditava o seguinte: o proletariado vai fazer a grande revolução mundial. Isso está em Marx, está em todos os clássicos do marxismo. Porém, o proletariado é formado por pessoas que têm um vínculo muito diverso com a revolução. Então tem pessoas que têm um vínculo muito maior, tem pessoas que têm um vínculo muito menor. Então o que é necessário existir em qualquer partido que represente o proletariado historicamente? É necessário existir uma vanguarda revolucionária bem pequena de pessoas que serão extremamente fiéis à causa, que vão estar dispostos a fazer absolutamente tudo pela causa, cujas decisões internas ali vão refletir uma certa democracia, mas uma vez que vem a direção do partido, eles vão se alinhar com a direção do partido, e essas pessoas serão revolucionários profissionais. Ou seja, elas não vão ter outra coisa para fazer senão a revolução. Então, por exemplo, você pega os grandes nomes do Partido Bolchevique: Stalin, Kamenev, Trotsky, Bukharin, Lenin, a esposa de Lenin, assim, Kollontai. Todos eles eram revolucionários profissionais. O cara era um quadro do partido. Então você tem que mandar esse cara, sei lá, para Geórgia, fazer um trabalho. Ele vai para Geórgia. Você tem que mandar ele pro interior da Rússia, um lugar inóspito, pro cara fazer agite próprio lá no interior da Rússia. Manda ele para lá. E esses caras aprendiam a fazer as coisas que um revolucionário faz. Então eles aprendiam a fazer agitação e propaganda, que é chamado de agite próprio. Eles aprendiam a pegar em armas. Muitos deles tinham treinamento militar, tanto que quando o Exército Vermelho se formou, o Exército Vermelho se forma com os camponeses, com os caras que fizeram e com quadros do Partido Bolchevique. E o grande líder e formador do Exército Vermelho foi o Trotsky, que era um cara que tinha conhecimento militar só uma coisa sólido. O cenário que ele está falando é o seguinte: a Rússia czarista. Isso. A Rússia não existia comunismo na Rússia, eram uns czares. Exato. Então você tinha veja, a Rússia era uma monarquia que perdurou ali a dinastia Romanov por mais de 300 anos. Então você tinha uma monarquia muito bem estabelecida na Rússia. E existia o Partido Bolchevique como um partido muito pequeno, muito minoritário, inclusive minoritário dentro do movimento socialista. Ou seja, o movimento socialista na Rússia ele já era pequeno. O Partido Bolchevique era menor. Então você tinha, por exemplo, alas do movimento socialista que eram mais bem representados numericamente. Os socialistas revolucionários, os mencheviques, eles tinham mais quantidade. Só que os bolcheviques, eles eram mais duros. Como tinha essa ideia de uma vanguarda revolucionária, eles eram muito duros e muito firmes e muito radicais nos seus posicionamentos, muito graças à liderança de Lenin. Então o que aconteceu com a Rússia? A Rússia entra, no período que antecede a Revolução, numa guerra civil fodida, gigante, que mata 9 milhões de pessoas. A Rússia começa a ser sacudida por problemas, inclusive problemas de abastecimento. Assim, era guerra com quem? Era uma guerra interna. A Rússia mesmo. passou 2 guerras. Ela teve uma guerra com o Japão em 1905, se não me engano, que acabou a guerra com o Japão, e teve depois uma guerra civil. Então você teve a guerra com o Japão, a Rússia já saiu enfraquecida porque ela perde a guerra com o Japão, vai para a guerra civil, aí o governo do czar quebra, né? Ele simplesmente rompe, aí você tem a formação de um governo provisório, e aí nesse período conturbado de queda do czar, formação do governo provisório, os bolcheviques começam a tomar o poder em escala miúda, mas eles vão para os lugares assim estratégicos. E aí os caras que eram um partido pequeno, eles realmente tomam o poder numa nação gigantesca. Pouquíssimas pessoas, em comparação com a população, né, executam o czar, aí começam a perseguir os outros partidos, e em pouco tempo, relativamente pouco tempo, ele já tem um partido gigante. E aí o Partido Bolchevique, de um partido de quadros, muito pequenininho, se torna um partido de massas, com mais de 2, 3 milhões de Muito bom. afiliados.
que é uma coisa, tirando, obviamente, a parte revolucionária, a parte de guerra, tá isolando isso aí, eu acho que é um caminho que a gente tem que olhar. Por Eu quê? também acho, pra caralho. Você tem muita coisa pra aprender com esses caras. O MBL é um movimento, hoje, um movimento de quadros. Então, a gente tem... Se pegar os coordenadores do MBL, militantes e tal, dá o quê? Dá umas 4 mil pessoas. E assim, de gente muito ativa mesmo, não dá isso. Dá, eu diria que 1.000 pessoas. Então, a gente tem uns 1.000 militantes espalhados no Brasil, todos que são muito ativos. Né? Muito ativos, que estão entre coordenadores, alunos e tal. Isso é pouca gente, isso é muito pouca gente. Você pega qualquer partido desses aí, eles têm 2 milhões de filiados, 1,5 milhão de filiados. Sim. Agora não importa, porque o filiado também não tem nenhuma relação com o partido. Às vezes o filiado nem sabe que é filiado do partido. É, exatamente, tem isso pra... E aí, só um adendo. Esse cara que é filiado e nem sabe, ele não pode assinar pra criar um novo partido. Exatamente, porque ele já está preso no outro partido lá. Pois então, é. o que eu acho que a gente tem que fazer? A gente tem que fomentar uma cultura muito forte de militância, que é uma coisa que está começando a aparecer no MBL agora, porque antes não era assim. Então, a gente sofreu muito nos anos anteriores com pessoas que tinham projetos individuais, aí o cara queria se aparecer e blá, blá, Que é o blá, Partido Novo, um conjunto de projetos individuais. Exatamente. Então, o cara tem um projeto. Por que você quer? Ah, eu quero me candidatar, eu quero ser isso. Sim, mas por que você quer se candidatar? Essa é uma pergunta simples. Ah, eu quero me candidatar. Mas por que você quer? Porque se você estiver no poder, tudo vai ficar melhor. Mas se você não estiver no poder, não vai. Sabe? Então, essa ideia de eu tenho um projeto de me candidatar primeiro e daí eu vou escolher um movimento, um partido para me ajudar. Essa ideia que era comum nos quadros do MBL, a gente está extirpando. A gente está tirando isso. Entendeu? Essa eleição de agora, que o Guto disputou, o Renato e tal, foi excelente nesse sentido, porque todos eram quadros muito nossos. Mesmo o Beraldo que surge depois, né, o Beraldo caiu meio que de paraquedas no MBL, ele surge bem depois. Mas ele entra no movimento... Não foi pra ser candidato. Exatamente. Foi pra me ajudar no plano de governo. E aí ele vai, e tudo que ele tinha que fazer, a gente dizia, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, agora você vai para... Agora você vai bater no segurança do Gil Diniz. Ele tá bom. Agora você vai pôr uma peruca de Jackson 5 e fazer um que tá bom. Exatamente, e foi fazendo, não tinha senões. Então, a gente, tendo essa cultura de militância forte, depois nós vamos ter que ir para a segunda fase. O que é a segunda fase? É a mobilização ampla da sociedade. É conseguir uma cacetada de filiado, muito filiado, mobilizar todo mundo, colocar as pessoas dentro das estruturas de poder, e aí você vai ter um movimento que de fato modifique essa... E uma outra coisa, 2 coisas antes. Dê like na live agora, é importante você dê o like agora na live, tá? Pra essa live chegar pra mais pessoas, e é importante que você compre o congresso hoje, porque amanhã vai mudar de lote. Hoje é a última oportunidade de você comprar R$193, depois muda o valor e já era. Você precisa estar no congresso do MBL, eu vou deixar o link no comentário fixado e você precisa estar lá.